Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, viu? Fala, galerinha! Voltamos! Vamos fazer mais uma questão aqui. Quem vai me ajudar nessa? Diego Silva, que disse que não entendeu nada. Começou já... que no início não estava entendendo, no final parecia o começo. Então vamos lá, Diego, olha só. A gente tem aqui, ó, essa informação, tá? E a gente precisa descobrir o valor dessa soma aqui, ó. Então o que a gente vai fazer? A gente vai modificar, a gente vai manipular essas expressões. Então vamos lá. Vamos lá, questão número 2. Ó, nós temos o seguinte. Dado o seno de 2x igual a quanto? Meio. Igual a meio, tá? Determine o valor de tangente mais cotangente de x. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai mexer um pouquinho nas duas expressões. Tá? Vou até botar uma divisão aqui, ó. Dizer isso, Diego, significa, melhorando, tá, isso aqui, significa colocar que 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x é igual a meio, tá? Ou ainda, se tu passar esse 2 aqui para o outro lado, ó, você pode escrever que seno de x vezes cosseno de x é igual a 1/4. Então chegamos até essa expressão, ó. Isso aqui é a forma mais simples que a gente pode escrever, tá? Agora, por que eu fiz isso? Por que você escreveu isso, Viug? Porque está acontecendo o quê? Quando eu tenho essa expressão aqui, que aparentemente é feia, eu vou fazer uma transformação nela. Eu vou me lembrar que tangente é seno sobre cosseno. E cotangente é o inverso disso. Ou seja, cosseno sobre seno. Isso aqui eu não sei quanto vai dar. Mas, pô, Vilg, isso aqui já me parece mais simpático, né? Porque eu consigo melhorar ainda mais essa expressão. Eu consigo juntar essas frações numa única fração, né? Mas como é que eu posso somar frações? Eu posso somar frações se os denominadores forem iguais. Então, para que os denominadores fiquem iguais, eu vou fazer o NMC aqui, ó. Então, eu vou escrever, se eu tenho cosseno e seno, aqui está faltando o seno. E aqui está faltando o cosseno, né? Então, vamos reescrever isso como? Assim, ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. E embaixo, seno vezes cosseno.
Ora, ora, ora. Isso me parece muito bom, hein? Por quê? Porque agora eu tenho porque isso aqui é a relação fundamental, e aqui embaixo eu tenho exatamente o que a gente acabou de escrever, ó. Então aqui eu vou pegar essa parte e vou substituir 1/4 aqui embaixo. Porque seno vezes cosseno vale 1/4. E aí como é que a gente faz esse cálculo, pessoal? Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, ou seja, 4. Tá? Então essa conta, né, esse cálculo aqui que a gente fez, ele foi apenas, né, manipulações ali das expressões que nós tínhamos, das razões que foram dadas. E aqui a gente usou a fórmula que vimos na aula de hoje, né? Seno de 2x é igual a esse treco aqui, ó. Ok? Bem fácil, acho que foi de boa, né? Mais uma vez, uma questão em que a gente precisa aí trabalhar, né, algebricamente, manipular aí bonitinho. Printou? Vem comigo agora, ó, vamos achar a letra C. Fácil, né? O que tu achou, Renan? Tranquilo, né? Fácil. Mole, mole. Bom, vão começar a aparecer agora outras expressões, ó. Cosseno de 3π sobre 2 mais x. Aí o cara fala assim, viu, mas eu não sei. Porque eu não sei a fórmula do cosseno. É o que eu vou falar agora. Assim como a gente trabalhou a fórmula do seno, a gente também vai ter uma fórmula para o cosseno. Então vamos escrever aqui, ó, o que a gente precisa saber. Posso apagar tudo? Pode. Vamos lá. Então, ó, fórmulas do cosseno. Tu lembra? Não? Vamos lá. Ó, a fórmula do cosseno vai ser o seguinte. São 3, né? Cosseno de A mais B cosseno de A menos B e cosseno de 2A, né? Que é a mesma coisa que A mais A. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A fórmula é a mesma, tá? Nos dois casos. Só que ela é diferente da fórmula do seno. Fórmula do seno era o quê? Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O Romenson já botou ali, só que é diferente, ó. A fórmula do cosseno vai ser assim, ó. Cosseno A, cosseno B, seno A, seno B. Tá? Agora, como é que você vai gravar isso aí, pessoal? Ó, cossa, cossa, senta, senta. Cossa, cossa, senta, senta. Cossa, cossa, senta, senta. Renan, tranquilo? Só que diferente da fórmula do seno, em que aqui o sinal era o mesmo que está aqui, o cosseno a gente vai ter o sinal trocado. Se aqui é mais, aqui eu coloco menos. Então eu vou gravar diferente. Ó. Cossa, cossa, troca, senta, senta. Tudo bem? Código do GTA. Cossa, cossa, troca, senta, senta. Aqui é a mesma coisa, ó. Ó. Se aqui é menos, pessoal, aqui é mais, ó, porque troca. Tá? E aqui a primeira fórmula vai acontecer o quê? Se eu colocar cosseno A, seno A, vai ficar assim, ó. Tá? É um pouco parecido, né, com a relação fundamental, mas tem esse sinal aqui diferente, tá? Então fique esperto. Ok? Então nós sabemos já a fórmula do seno. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. E aqui nós temos a fórmula do cosseno. Cossa, cossa, troca, senta, senta. Beleza? Bom, feito isso, sabendo essa fórmula,
essas fórmulas, perdão, a gente vai conseguir agora resolver o exercício que aqui se apresenta, né? Ó, eu quero que você me diga o cosseno de 3π sobre 2 mais x. Ele vai ser equivalente a uma dessas expressões que está aparecendo aqui embaixo. Vamos lembrar primeiro o que é 3π sobre 2, né? 3π sobre 2 é um ângulo que a gente tem que reconhecer no ciclo trigonométrico. Ó, vamos fazer o desenho dele aqui, ó. Que isso, moleque. Ó. 3π sobre 2 está onde, pessoal? Tá aqui, ó. Numa das pontinhas, ó. 0π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Tá certo? Então a gente está falando desse camarada aqui, ó. Por que ele vai ser importante? Porque se eu vou fazer a conta que aqui é mostrado, ó, 3π sobre 2 mais x, é como se eu aplicasse a fórmula aqui, ó. No lugar do A, eu vou colocar 3π sobre 2. No lugar do B, eu vou colocar x. No lugar do A, eu vou escrever 3π sobre 2. No lugar do B, eu vou colocar x. Tá? E essas outras fórmulas eu vou jogar fora, porque não tem nada a ver com exercício. E aí, o que vai acontecer, gente? Quando eu olho para o 3π sobre 2, que é esse cara aqui, ó, eu tenho que saber que o cosseno dele vale 0 e o seno vale menos 1. Então, o que vai acontecer? Cosseno de 3π sobre 2 mais x é igual a 0 vezes cosseno de x menos menos 1 vezes seno de x. Isso vai resultar em mais seno de x, né? Porque menos com menos 1, isso aqui vai dar mais 1. E aqui 0 vezes cosseno vai morrer, né? Então, ele quer que você perceba isso aqui, tá? Eu poderia fazer isso, mas o π é 180. Calma aí, gente. Pera aí. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui rapidinho. Olha só. A questão ia dar o valor de π. Calma. Né? Aqui a gente está falando, gente, de um ângulo. 3π sobre 2 radianos. Né? A gente tem que saber que π radianos é equivalente aos 180 graus, tá? Mas você não é obrigado a transformar para graus. A gente fez um desenho aqui, ó, olhando para os ângulos em radianos, ó. 0π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, né? Você não vai fazer a conta, vai botar π igual a 3, nada. Já tá pronto, pra gente tá bom que o ângulo seja π. O π é 3,14, sim, tá, Romenson? Aproximadamente. E 3,14 radianos vai ser aproximadamente 180 graus, tá? Então, só que é confuso para vocês isso, né? É estranho para vocês. Então, tomem cuidado aí com as transformações, tá? Ok? Faz sentido? Então, π radianos, 180 graus. 3π sobre 2 radianos, 270 graus. Quem quiser pensar em graus tem que pensar isso, tá? Ok? Ok ou não, gente? Ok ou não ok? Tranquilo? Então a ideia é essa. Aplicação direta da fórmula do cosseno, tá? Aplicação direta da fórmula do cosseno. Show? Não buguei não, gente, é porque é importante, por isso que eu parei, tá? É importante. Eu acho que eu vou voltar um pouquinho. Em outra aula, vamos fazer o seguinte.
Posso apagar tudo? Olha só. O que é o radiano, gente? Um radiano é um ângulo em que o arco é igual ao raio. Então, aqui é R, aqui é R, aqui é R. Tá? Esse ângulo aqui a gente vai chamar de 1 rad. Tá? Agora, quando a gente tem, por exemplo, isso aqui, ó. Se esse arco aqui for 2R, qual é o ângulo, pessoal? 2 rad. Tá? Porque se 1 rad, o comprimento é R, 2 rad, vou até botar um pouquinho assim, 2 rad, o comprimento é 2R. Tá? Tranquilo até aí? Bom, se eu tivesse a volta inteira, que ângulo seria esse? Ó, a volta inteira, gente, é 2πr. Tá? Então esse ângulo aqui, ó, ele é 2π rad. Tá? O legal do radiano é que ele está diretamente ligado ao comprimento do arco. Ó, 1R, 1 rad. 2R, 2 rad. 2πr, 2π rad. Ok? Ok? Faz sentido isso aí para vocês? Bom, agora, o que acontece, pessoal? 2π, né? O π é um número irracional. Então, assim, o valor dele é sempre 3,1419. É o mesmo, o π é sempre o π, pessoal. Quem vale 180 não é o π. E não vale 180, né? Π radianos equivale a 180 graus. É isso. O π sozinho, ele sempre tem o mesmo valor. Quem vale 180 graus é o π radianos. Tá certo? Não confundam. Então, por exemplo, eu digo para você o seguinte: π radianos é 180 graus. Tá? 3,14 radianos, 180 graus. É a mesma coisa. Né? Aqui no caso é aproximado, né? Porque esse é o valor do π, é aproximado. Então o π é sempre o mesmo. É o π. O π é um número, gente. Tá? Tá tudo bem, Diego. Pô, mas toda semana alguém não entendeu nada. É normal, fica tranquilo. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? Π radianos é equivalente a 180 graus. Tá? Então vamos voltar agora para a aula de hoje. Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Marcamos aqui o seno. Olha o que a gente tem agora, pessoal. Ele dá pra gente uma informação, ó. E a gente vai precisar lembrar do que rolou em aulas anteriores, ó. Seno de x é igual a meio vezes esse negócio aqui, ó. Seno de 25π sobre 6. Aí você fala, pô, eu não sei o seno de 25π sobre 6. Mas vai saber. E aí, sabendo disso, eu quero saber o valor do cosseno de 2x. Como será que eu posso descobrir isso?
Vamos lá. Primeiro, ó. Qual é o número dessa questão aí? 4. Questão 4. Ó. Seno de x é igual a meio vezes o seno de 25π sobre 6. Aí o cara fala assim, pô, não me lembro como é que faz isso. Né? Eu não sei fazer o seno de 25π sobre 6. Vamos lembrar aqui uma coisa. Em outras aulas, a gente já fez isso. Vamos lembrar aqui, ó, vou escrever. Ó. (25π sobre 6 é claramente um maluco que deu mais de uma volta. Porque uma volta não é 2π, né? Então, se eu dividir 25 por 6, vai dar ali 4 e pouco. Né? Então, 4 e pouco é mais de 2 voltas. Tudo bem? Então, o que acontece? Eu vou separar assim, ó. Mas por que você separou assim? Porque isso aqui são 2 voltas completas. E isso aqui é o que sobra. Então, ó, 2π, 4π e mais esse pouquinho, né? Então, é importante a gente saber que o seno de 25π sobre 6 é exatamente igual ao seno do π sobre 6. E π sobre 6, pessoal, equivale, π sobre 6 radianos, são quantos graus? Pensa em graus, né? Π sobre 6 é 30. Pô, Vilgui, eu sei o seno de 30. Seno de 30 é meio. Ah, moleque, então eu vou botar que isso aqui é meio. Então, olha a conclusão que a gente acaba de chegar, ó. O seno de x é meio vezes meio, que é 1/4. Legal? Guarda isso. Guarda isso. Essa, então, foi a informação que o exercício deu pra gente. Tá? De boa até aí? Bom, agora o que ele quer saber? Ele quer saber o valor do cosseno de 2x. Não é isso? Não é o cosseno de 2x? Cadê? Cosseno de 2x, ó. Tá? Então, se ele quer saber o cosseno de 2x, tem uma fórmula para o cosseno de 2x. Qual é a fórmula? Cossa, cossa, troca, senta, senta. Né? Olha o que está acontecendo, pessoal. Se eu sei o seno de x, eu consigo descobrir o cosseno. Por quê? Porque eu vou usar a relação fundamental para fazer isso. Então, ó, eu preciso saber esse cara aqui. E olha o que vai acontecer. Vamos fazer um cálculo aqui embaixo, ó. Relação fundamental da trigonometria. Ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Gente, se o seno vale 1/4, seno ao quadrado vale 1/16. Gente, qual é o número que somado com 1/16 vai dar 1? Né? É fácil ver que cosseno ao quadrado vai ser 15/16. Né? Se eu tenho um chocolate e eu tenho dividido em 16 partes, eu peguei um pedacinho, faltam 15 pedacinhos para completar o chocolate. Né? E aí agora a gente tem esse resultado. Tá? Pô, Vilgo, então peraí, você está me dizendo que cosseno de 2x é igual a 15/16 menos 1/16.
Isso dá 14/16. Tá certo? Só que aí quando você olha nas opções, não tem isso. Não tem 16avos em nada aqui. Mas se eu pensar bem, 14/16avos pode ser simplificado. Como é que simplifica isso aqui? Você divide em cima e embaixo por 2. Então, o cosseno de 2x é igual a 7/8. Pessoal, o que eu quero que você entenda? Olha só, essa questão, olha para o enunciado dela. É um enunciado bem simples, tá? Tem uma linha. Só que a solução usou todas as aulas anteriores que nós tivemos. Ó, nós tivemos uma aula que nós falamos disso aqui. Nós tivemos uma aula que nós falamos disso aqui. E hoje nós demos essa fórmula. Tá? Não entendi esse cosseno de 2x. Então, Felipe, o cosseno de 2x tem uma fórmula, né? Eu coloquei no quadro ela pra gente. O cosseno de 2x é aplicar a fórmula do cosseno de x mais x. Tá? Mas ela tá aí no nosso slide e também no nosso quadro. Então, se você voltar aí o vídeo, tu vai pegar. Tá? Então, por que, mais uma vez, a justificativa? Por que as aulas são fragmentadas? Porque senão fica muita informação, né? Então, para eu poder chegar hoje e fazer essa questão, eu precisei de toda uma base teórica que foi vista nas aulas passadas. Tá bom? Questão horrível. Tá bom. Tá bom? Então pode printar aí a questão 4. Ok. Vamos ver então o que vai acontecer na questão 5. Ó, 7/8, letra A. Questão 5. Ai, viu? Meu Deus, olha o tamanho dessa maluquice que tá aí. Será que sempre eu preciso usar a fórmula? Não, pessoal, nem sempre você precisa usar a fórmula, tá? Mas, se quiser, vai funcionar, tá? Então, como a aula é sobre a fórmula, eu vou resolver aplicando a fórmula, tá? Então, vou colocar aqui a fórmula do cosseno da adição, a fórmula do seno da adição, vou entender o que é a tangente e o que é a cotangente, tá? Então, vamos apagar tudo que está no quadro. Posso apagar? Vamos lá. Vou fazer tudo separado, né, gente? Ó, questão 5. A gente tem o seguinte. Cosseno de π mais x mais seno de π sobre 2 mais x menos tangente de menos x mais cotangente de x. Confere? Vamos ver se eu copiei certo. Ok, olha o que está escrito aqui, pessoal. O ângulo x é um ângulo do primeiro quadrante, ok? Primeiro quadrante. Então vamos fazer separadamente cada um deles, tá? O que vai ser o cosseno de π mais x? Ó, cossa, cossa, troca, senta, senta. Tá? O que a gente precisa lembrar? Vamos olhar aqui para o ciclo trigonométrico, ó. Quando eu falo do cosseno, o cosseno de π é esse cara aqui, ó. Tá? Então, o cosseno de π vale menos 1. E o seno do π vale 0. Tá? Então, isso significa
que cosseno de π mais x é igual a menos cosseno de x. Tá? Guarda isso. Guarda isso. Qual vai ser a nossa segunda relação? Seno de π sobre 2 mais x. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Seno A cosseno B seno B cosseno A. Tá? O que vai acontecer agora, pessoal? Eu tô falando do 90 graus, ó. O 90 tá aqui, ó. Então, o seno do 90 vale 1. O cosseno do 90 vale 0. Então, tudo isso é igual ao cosseno de x. Tá? Então, olha que legal, pessoal. Essas duas parcelas, ó, elas vão se cancelar. Isso aqui, ó, morre com isso. Tá? Porque uma vale menos cosseno, a outra vale mais cosseno. Tá? Pô, Vilguinho, ainda falta resolver essa parte final aqui, ó. Muito parecido nós fizemos na outra questão. Então, ó, nosso problema agora ficou reduzido a isso aqui, ó. Menos tangente de menos x mais cotangente de x. Ó, vamos escrever aqui, ó. Menos seno de menos x cosseno de menos x mais seno de x, perdão, cosseno de x, seno de x. Né? Por quê, gente? Porque tangente é seno sobre cosseno e cotangente é o inverso. Então, como é que a gente resolve esse problema? A gente vai precisar lembrar daquela brincadeira dos sinais que eu falei hoje. O cosseno de menos x é a mesma coisa que o cosseno de x. Já o seno de menos x é igual a quem? A menos o seno do x. Ou seja, isso aqui vai ficar assim, ó. Seno de x, cosseno de x, cosseno de x, seno de x. Vamos fazer aquela mesma brincadeira de MMC. Então, ó, seno, cosseno. E vamos chegar aqui, ó. Dividido por isso aqui. Mas, Vilg, será que isso pode ficar melhor? Pode, porque você tem a relação fundamental aqui em cima. Então, isso aqui é 1 dividido por seno x cosseno x. E daí, gente? E daí que você tem que olhar para as alternativas, né? Porque olha o que está acontecendo aqui, ó. Ele mostra pra gente um monte de fórmula maluca, né? Só que se você lembrar das fórmulas de hoje, você vai lembrar o seguinte, ó. Olha que fórmula legal, ó. A gente aprendeu isso aqui, ó. Seno de 2x é igual a 2 vezes seno x cosseno x. Tá certo? Então, olha, o que que acontece? Essa expressão aqui, pessoal, ela é exatamente a mesma expressão, né, que você encontra aqui, ó, na letra A. Ué, Vilg, mas parece diferente. Parece diferente, né? Mas observa, que se você escrevesse assim, ó,
Não seria a mesma coisa? Eu só multipliquei em cima e embaixo por 2. E aí aparece o quê? Aparece aquele danado ali, ó. Assim. Por quê? Porque você lembra dessa fórmula. Tá? Então a ideia, pessoal, a ideia não é que a gente saiba fazer todas as questões dessa aula de hoje, tá? Porque são realmente questões difíceis. O importante é vocês saírem da aula entendendo que essas fórmulas existem, tá? E que o seno de 2x não é 2 vezes o seno do x, né? Se eu dobrar o ângulo, eu não dobro o seno, eu não dobro o cosseno. Isso é o principal entendimento que você precisa ter para o Enem, tá? E não a aplicação das fórmulas em si, mas a ideia de que existem relações entre essas fórmulas. Tá bom? Tudo bem? Eu sei que é uma aula difícil. Multiplica cruzado, isso aí. Exatamente. Tá? Cossa, cossa, troca, senta, senta. Isso aí, tá? A gente vai, em todas as aulas, pessoal, sempre relembrando, né, assim que possível, eu vou trazendo aí o que a gente viu nas aulas anteriores. O que vai rolar agora? A gente já tem uma base de trigonometria para fazer questões de funções trigonométricas. Então a aula da próxima semana vai ser uma aula com aplicativo, que você vai ver o gráfico se mexendo, né, e ter uns entendimentos interessantes aí e muitas questões do Enem, tá? Não percam a próxima semana, né? Não percam a próxima semana. Vamos falar aí de umas seis variações das funções trigonométricas. Tá bom? Então, pessoal, um beijo, bom descanso e até semana que vem. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.